Romanos 12. Deus é bom. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Deus seja louvado, irmãos, por essa mensagem. Podeis assentar. O que é que o Senhor espera de mim e de você? Porque nós achamos, ou nós acreditamos, que Deus, muitas das vezes, não está presente em nossas vidas. E em nossas situações difíceis. Porque nós não o vemos, fica difícil de crer que a presença dele é real na nossa história de vida. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. E que nós creiamos nisso e o adoremos e confiemos que Ele sempre estará em nossa vida presente, porque isso é uma promessa dele. Não importa o tempo, o momento, a situação, a dificuldade, a luta que você estiver vivendo, Ele sempre estará presente. Porque Ele mesmo afirmou: eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar órfãos. Eis que eu irei, mas eu enviarei o Paráclito, e Ele virá. E Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho falado, e Ele te ensinará, Ele te trará a lembrança. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos que exercitar a nossa fé, a nossa confiança na palavra. Porque é ela que nos cura, é ela que nos liberta, é ela que nos transforma, é ela que nos restaura. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará, irmão. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Talvez nestes dias você não tenha sentido paz. Talvez nesses dias você tenha andado agoniado, tenha andado aflito, tenha andado perturbado. São noites vazias, são noites terríveis, são noites aflitivas, são noites perturbadoras.
mas o Senhor a qual nós servimos, Ele nos afirma, irmãos, Ele nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Confiar, irmão, confiar verdadeiramente em Cristo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, à igreja de Roma, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, ardentemente eu desejo, ardentemente eu espero, irmãos, que na compaixão de Deus, que na misericórdia de Deus, vocês tenham cuidado com a forma e com a maneira com que estão se comportando, com a maneira com que vocês estão vivendo, da forma que vocês estão falando, da maneira que vocês estão se expressando. Rogo-vos que vocês observem bem aquilo que está sendo falado e que está escrito na palavra de Deus. Examine-se você constantemente a si mesmo e veja de que maneira e de que forma você está agindo e se comportando. O vosso corpo em sacrifício vivo. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você vigie, é que você se autoexamine e aplique a tua mente a pensar nas coisas do alto, porque a própria palavra ela nos exorta que se nós somos servos do Senhor, se nós cremos em Cristo Jesus, vamos pensar nas coisas de Cristo Jesus, vamos pensar nas coisas do alto, vamos andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Essa tem que ser a nossa confiança, irmãos. A nossa confiança tem que estar nele. Pararmos de observarmos, irmãos, pararmos de ficarmos olhando para tudo aquilo que de ruim está acontecendo ao nosso redor. E começarmos a olhar para aquilo que Ele tem preparado para nós. O que é um culto racional, irmãos? Senão que nós nos entreguemos de corpo e de alma, dedicação, devoção, observando, irmãos, o que é e como é que Ele quer que nós nos coloquemos na presença dEle. Queridos, o que Deus espera de mim e de você é que nós a cada dia nos preparemos para um dia nos encontrarmos com Ele. Em todo o tempo, diz a palavra, sejam as suas roupas alvas. Sejam as suas roupas alvas, irmãos. Irmãos, ele não está falando de exterior, de roupa exterior. Ele está falando, olha, você esteja constantemente se observando e se corrigindo naquilo que você vê que você não está de acordo com a vontade, com aquilo que Deus quer e espera de mim e de ti. Veja que não há um lugar melhor para estarmos senão na presença do Senhor. Veja que ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo para mim e para você, não se amoldar às coisas deste mundo, não correr atrás e não ir atrás de coisas que vai fazer com que você peque, erre, falhe e se afaste de Deus. Não dá para andar, irmão, de acordo com a vontade do mundo. A nossa carne quer, os desejos carnais nossos nos quer levar para distante de Deus, nos quer nos levar a errar, a pecar, a falhar, a nos distanciar.
Nós, muitas das vezes, acabamos nos alimentando de coisas que não deveríamos. Damos mais valor, muitas das vezes, às coisas que nós ouvimos e ouvimos em zaps, que não condizem, que não nos conduz a nada e que nos distancia de Cristo, e ainda saímos propagando aquilo que nós vimos e ouvimos, que não veio da parte do Senhor, e ainda saímos anunciando, e não damos valor e nem crédito, como deveríamos dar às coisas de Deus. Não temos paciência para ouvir uma oração. Não temos paciência para ler a Bíblia. Não temos paciência. Não temos paciência. E aí, irmãos, mas temos paciência para assistir série de Netflix, temos paciência para acompanhar jornais, temos paciência para acompanhar telenovelas, temos paciência para fazer um monte de coisa, mas não temos paciência para dobrar o joelho 15 minutos, não temos paciência para dobrar o joelho meia hora. E Jesus exortou os discípulos dele, quando ele estava lá no Getsemane. Ele disse: olha, ficai aqui, eu vou ali orar, mas vai ficar aqui, ficar aqui. Olha, ele chamou 3 para estar com ele no momento da oração, e ele esperava que esses 3 também estivessem orando, intercedendo por ele, por ele. Ele contou com o homem, ele levou o homem a ficar junto com ele na comunhão, de buscar o Pai, de interceder ao Pai, de clamar ao Pai. Como homem, ele também pediu oração, como homem, ele esperou a oração, como homem, ele precisou de força, como homem, ele precisou de amigos, como homem, irmão, ele precisou de que estivessem ali todos num só pensamento, num só coração, numa só atitude, numa só visão. E ele havia dito para os discípulos: está chegando a hora, está chegando o tempo em que o Filho do Homem será entregue aos homens. Estava chegando o tempo. Irmãos, a oração, irmãos, eu não vou cansar de falar até que entre na tua cabeça. A oração é o elo de ligação entre Deus e o homem. É uma conversa de 2 amigos. É uma conversa de pai e filho, irmãos. Irmãos, é uma conversa de pessoas íntimas, próximas. Ele quer conversar. Irmãos, se você não suporta a oração aqui na terra, se você não suporta louvor aqui na terra, se você não suporta estar na presença de Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Vai fazer o que no céu? Diga para mim. Se não tem prazer, nem alegria, nem satisfação de estar na casa do Senhor aqui nesta terra, como vai viver na eternidade, irmãos? Lá é só Cristo. Lá é só Cristo. Lá você vai ouvir, por exemplo, já há milhares de anos, que tem os anjos lá falando dia e noite: santo, santo. Se você se aborrece, porque, esse louvor é repetido, essa oração de novo, irmãos, você imagina, assim, você ficar ouvindo aquele estalar, dia e noite, milhares e milhares, na eternidade: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Tu vai suportar ficar lá, irmão? Tu tem certeza que quer ir para lá? Você tem certeza da tua salvação, irmão? Você tem certeza que ama Cristo? Você tem certeza que você entregou a tua vida a Cristo? Você tem certeza que a tua expressão é Cristo? É necessário nos autoexaminarmos, irmãos.
Porque nessa terra a nossa vida é passageira. Nossa vida é passageira. Irmãos, eu não tenho como. Porque se eu mudar as mensagens que Deus coloca no meu coração, porque um ou outro não se agrada, eu estou saindo fora daquilo para que Deus me chamou. Às vezes, mas o pastor, ele fica só contando história. Mas, meu irmão, você ouve a história de Cristo a vida toda. Quantos anos você tem? 20, 30, 10, 15 anos de cristão? O maior historiador é Jesus. Se você olhar bem a Bíblia, você vai ver que ele só conta história, é parábola. E ele fala a respeito do reino nas histórias dele. Jesus é o maior historiador, irmão. Quantas histórias ele não contou, porque ele entendeu que eu e você, muitas das vezes, somos como criança. O que prende a atenção de criança é contar história. Você começa a contar uma história, você prende a atenção da criança. Ela para, ela fica olhando e observando os detalhes. Então é assim que Jesus ouviu em nós. Se você não for tal qual uma criança, não herdará o reino dos céus. Não herdará o reino dos céus. Preste atenção em tudo, os detalhes daquilo que Jesus espera de mim, espera de você. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Nós estamos sujeitos a tudo que está ocorrendo e acontecendo neste mundo, irmãos. Não podemos parar. Não podemos desistir. Há muitas e muita gente dependendo da minha oração e da tua oração, do meu clamor e do teu clamor. Porque Jesus, quando ele voltou, quando ele estava vivendo aquele momento de agonia, aquele momento de peso, de tristeza, de assolação, de inquietação, os discípulos, irmãos, naquela noite tão fatídica, mas também uma noite bem vitoriosa, eles estavam como que cansados demais. Mas Jesus os exortou. Jesus diz: vós não podeis vigiar por uma hora. Vós não podeis orar por uma hora. Nós queremos vitória. Nós queremos alcançar cura. Nós queremos alcançar transformação, libertação. Nós queremos mudança de vida. Mas vivemos criando também historinhas na nossa cabeça. Historinhas mentirosas, irmãos. Eu não fui na igreja, sabe por quê? É melhor não falar o porquê, irmão. Porque se você fala muitas das vezes, você vai contar uma mentira. E essa mentira repetida muitas vezes vai se tornar uma verdade na tua vida. E você vai ser cobrado naquele dia por essa mentira, por esse engano que você andou passando. Você olha para a vida dos apóstolos, eles não mudavam um ponto e uma vírgula daquilo que Jesus mandava eles dizer. Porque isso também é amor, irmãos. Porque se eu conto uma verdade, e eu coloco um ponto onde não deveria pôr, uma vírgula onde não era para colocar, ela se torna uma mentira. Não existe meia verdade e meia mentira. Ou é mentira ou é verdade. Não existe meio louco, nem louco, nem esse negócio que nem o pessoal fala assim, ele é meio louco. Não é meio louco, ou ele é louco ou não é louco, não tem esse negócio de meio. É se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Sermos verdadeiros, irmãos. Não é com os outros, é com nós mesmos. Com nós mesmos. Como é que você quer exercer autoridade no ministério, na palavra? Se na tua boca tem engano, tem mentira, tem malícia, tem soberba, tem arrogância, tem orgulho. A palavra de Deus diz que numa mesma fonte não pode haver água doce e água salgada, água limpa e água suja.
Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Aqueles apóstolos sofreram tanto, foram tanto afligidos, foram tanto perturbados, foram tanto inquietados, por causa da palavra. Mas você vê aqueles homens com satisfação dizendo assim, que uma grande porta se me abriu. Por isso, se me há muitos adversários, irmãos, eu posso abraçar. Mas eu não posso te abraçar com laço de engano, com laço de mentira. Não posso ser teu amigo concordando com tudo de errado que você faz. Eu não serei teu amigo. Jesus mesmo, ele afirmou assim: vocês dizem que são meus amigos, mas nisso eu vou saber se vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Andar com Cristo, muitas das vezes, é andar só, irmãos. Andar com Cristo não é ficar recebendo muito elogio, não. Andar com Cristo não é ficar sendo abraçado, não, irmãos. Andar com Cristo é muitas vezes ser desprezado, ser caluniado, ser acusado, ser apontado. Ninguém te quer por perto. As pessoas te olham com desprezo e te têm como um lixo. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que muitos, e que ia chegar o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina. Se você entende, se você compreende o teu chamado, você vai dar valor e não vai negociar aquilo que Deus colocou. Não negocie o inegociável. As coisas de Deus não são negociáveis. Mas muito tem trocado as coisas de Deus por coisas inegociáveis. Irmãos, tem trocado por coisas que não têm valor. Infelizmente, a gente vê muitos líderes deixando o altar para assumir tribunas, irmão. Para estar em palanque de engano, em palanque de mentira, em palanque de malícia, em palanque de arrogância, de soberba, de orgulho. Se eles realmente estão lá por instrução de Deus, eles deviam estar exortando todo aquele que está andando errado, tanto ao rei como aquele que mora lá numa casinha simples. Eles deviam estar exortando e corrigindo, e não andando em concordância com as coisas deste mundo. Eu não vi nenhuma vez eu vi na Bíblia Sagrada Jesus Cristo está moldando a palavra de maneira a agradar as pessoas que estão ouvindo. Eu vejo Jesus exortando constantemente, corrigindo constantemente, irmãos. Falar a verdade, andar na verdade. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo não é o caminho. Jesus Cristo não é a verdade. Jesus Cristo não é a vida. Como é que eu vou ficar acrescentando coisas ou tirando coisas, sendo que eu posso entrar num julgamento que está lá em Apocalipse, que se eu tirar ou acrescentar, virá sobre mim todas aquelas pragas que estão descritas nesse livro. Se eu creio que esse livro é real e é a boca de Deus falando, como é que eu vou me jogar num julgamento desse, irmãos? E como é que eu vou deixar você entrar numa situação dessa, irmãos? Eu serei cobrado no dia do juízo. Prefiro que você me tenha como inimigo por dizer-vos a verdade, do que ser teu amigo e ver você se afundando na amizade, entre aspas, e ver você se afundando. Olha, queridos, eu não vejo outra forma de ministrar o Evangelho. Eu vejo muita brincadeira, às vezes, no altar. Eu vejo muito escarnecimento, eu vejo muita zombaria. O Evangelho não é para ninguém, não. Esse Evangelho aqui é para salvação, irmãos.
O altar não é um palco, irmãos. O altar é um lugar, é um local muito sério, irmãos. Eu creio que aqui há fogo do Senhor, há presença de Cristo, há soberania de Cristo. Eu vejo muitas piadas com as coisas de Deus, eu vejo muita brincadeira com as coisas de Deus, eu vejo muitas zombarias com as coisas de Deus. Eu vejo muitas das vezes a igreja cheia de crente, menos de discípulos, não tem discípulos muitas das vezes, só tem crentes. E ele disse que para a gente ir, para a gente batizar e para a gente fazer discípulos, seguidores, pessoas que realmente assumem o compromisso de ministrar a verdade pela verdade. Jesus Cristo sempre dizia, em verdade, irmãos, e quanto não foram as ciladas, e quanto não foram os momentos em que as pessoas preparavam situações para pegar ele num ponto, numa vírgula de engano. O que será de nós quando ele voltar? E ele mesmo já respondeu, acaso quando o Filho do Homem tornar a terra, encontrará fé? Eu vejo homens idolatrando homens. Eu vejo homens seguindo homens. Eu vejo homem dando valor muito a homens. Menos valor ao inegociável Evangelho de Cristo. Precisamos, irmãos, praticar a leitura da Bíblia, meditar na palavra de Deus, porque o Senhor, Ele disse que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. O povo erra porque não lê Bíblia, porque não medita na palavra, porque não, sabe, nós temos que ser que nem aquele cristão lá de Bereia. Olha quem estava pregando, Paulo. Paulo estava pregando lá em Bereia, e conforme ele ia pregando, o pessoal ia vasculhando o livro da época, e vamos ver se o que ele está falando está aqui. Está aqui, está aqui. Se não tiver aqui, meu irmão, é complicado. É complicado. É complicado. Nós precisamos ouvir mais, e buscar mais, e estar mais na presença do Senhor. O próprio Senhor, Ele disse ali no livro de João, no capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eles ouvem a minha voz e me seguem, e de maneira nenhuma seguem a voz de estranhos. As pessoas querem fazer de nós ovelhas de pasto de homens. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte do povo de Deus. Ele pagou o preço por mim e por você. Foi Ele que me libertou, foi Ele que te libertou, foi Ele que te transformou, foi Ele que te restaurou, foi Ele que te deu novidade de vida, foi Ele. Porque dele para Ele são todas as coisas, irmãos. São todas as coisas. Aí é que eu entro naquela passagem de Paulo. Vis-me acaso vosso adversário, dizendo-vos a verdade? Eu não estou falando da minha verdade, eu estou falando da verdade do Evangelho, irmãos, da verdade de Cristo. Por que será que nós ouvimos tanto e não vemos tantos sinais nos dias de hoje, irmãos? Por que que tanta gente entra enfermo dentro da igreja e sai enfermo de dentro da igreja, irmãos? Por que que muita gente entra numa situação tão difícil e sai da mesma forma que entrou? Sendo que aonde Jesus estava, sempre alguma coisa acontecia. Sempre alguma coisa acontecia. Aonde está aquela autoridade em que, em nome de Jesus,
as coisas aconteciam. E muitas das vezes as coisas não estão acontecendo, porque Deus, conhecendo o caráter do homem, e vendo quanto o homem é em si mesmo, orgulhoso e soberbo, e ele não opera naquele momento. Mas você pode ser curado, não sair até dessa porta, irmãos. Mediante a atitude de fé do teu coração. Quantos leprosos eram? 10. Pediram para ser curados. O Senhor Jesus disse: ide e apresentai aos sacerdotes. Eles não foram curados na hora. Saíram da presença de Jesus ainda leprosos. Mas quando estavam indo no caminho, foram curados. Só um voltou para dizer para Jesus: obrigado, fui curado. Os outros foram curados e desapareceram. Irmãos, não há prazer no sofrimento, nem na aflição. Deus não tem esse prazer. Mas nós precisamos, irmãos, nos envolver mais em Cristo, estar mais em Cristo. Porque há muitos, irmãos, sofrendo dentro da igreja com problema de depressão. Tem pessoas com câncer. Tem pessoas com problema de labirintite, de artrite, de artrose. Tem pessoas com problema na coluna. Tem problemas de gota, tem problemas nos nervos. Tem pessoas com lúpus, tem pessoas com problema de tireoide. Tem pessoas com... Tem N problemas, irmãos. N problemas. O que falta em nós, irmãos, é nos devotarmos mais, é nos entregarmos mais, é buscarmos mais. Eu sei que tudo é dele para ele, irmãos. Eu sei também que ele falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Mas ele espera a nossa cooperação. Ele espera, irmãos, ele espera. Ele espera, porque senão ele não diria assim: olha, clama a mim, busca a mim, e responder-te-ei. Senão ele não diria isso, irmãos. Senão ele não diria: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, nunca lhe falte o óleo sobre a cabeça. O que ele quer que você faz é para o bem de você mesmo. É para o bem de você mesmo. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que vai fazer, ele sabe a maneira que ele vai operar, ele sabe que tudo é misericórdia dele, ele sabe disso. Sabe o fato de ser a misericórdia um atributo de Deus? A misericórdia de Deus não é para nos proteger do inimigo. A misericórdia que Deus derrama na nossa vida é para proteger nós da ira dele. Da ira dele, irmãos. Porque se não é a misericórdia dele, há muito ele já teria destruído. Se não é a palavra dele, não mais vou destruir esse mundo dessa forma, porque a rebeldia está no homem. Mas uma coisa é certa, irmãos: a misericórdia dele é a causa de nós não sermos destruídos, irmãos. É a causa de nós não sermos destruídos. O amor dele nos envolve a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Nós fazemos às vezes com as coisas de Deus o que queremos, irmãos. Nós agimos com as coisas de Deus da forma que achamos que devemos. Não é assim não, queridos. Olha para a vida desses homens que nos fez chegar até nós o Evangelho, que serviram de testemunho para nós, irmãos. Que serviram de testemunho para nós. Nós muitas das vezes abandonamos aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos. Nós deixamos as coisas de Deus, muitas das vezes para a satisfação do homem, satisfação de si mesmo. E isso é uma verdade.
A palavra diz que um certo rei deu uma festa. E ele chamou os serviçais dele e disse: olha, ide pelos becos, ide pelas ruas, ide pelas casas, convidai a todos para vir ao banquete que já está preparado. Aí convidou um: não posso ir porque comprei um campo e eu preciso ir lá examinar. O outro é porque, irmão, todo mundo deu uma desculpa para não ir no banquete. Quando foram falar para o rei falou: então vai aí, nos lugares aí, onde houver ali alguém com problema, alguém com dificuldade, alguém sem condições nenhuma, alguém que não tem nada para retribuir, vai nessas pessoas aí, traz elas para a festa. As pessoas dizem que o Evangelho é somente para aqueles que não têm uma visão de algo melhor, ou se apega nas coisas de Deus para conseguir ou conquistar as coisas deste mundo, ou para a satisfação de si mesmo. O rico olha para as coisas de Deus e diz: eu preciso de Deus? Nada, não preciso dele, não necessito dele. Isso é para os velhos, isso é para aqueles que não têm condições de nada nessa vida, que não sonham com mais nada. Ficam ouvindo historinhas nos altares. Mas mal sabem eles, irmãos, que lá no livro de Apocalipse está escrito: você que é rico, você que pensa que pode comprar, vender, negociar e isso ia acontecer, você é pobre, miserável, nu, e aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Essa é a palavra do Senhor. Por ministrar palavras que vocês, ou alguns podem achar que são palavras, não, mas é cajado, é bordão, é vara, não, irmão, não é assim não. Isso é amor, irmão. Porque pai que não corrige filho, nós estamos vendo a bagunça que está acontecendo no mundo aí com os jovens. Pai que não acompanha filho fica difícil, irmãos. É um olho no peixe, outro no gato, irmão. Não dá para deixar solto. Não dá para deixar andar e fazer do jeito que quer, da maneira que quer. Ainda que não gostem. Não troque os valores. Eu não vou chamar a atenção do meu filho. Não vou chamar a atenção da minha filha. Não vou chamar, porque, sabe, porque eles vão se sentir desagradados, eles vão se sentir magoados, eles vão ficar, sabe, irmãos. Você é pai, você é mãe, educa os teus filhos no caminho, irmãos. Pare para conversar, pare para falar, porque a própria palavra nos exorta. O Senhor Deus, Ele deu uma ordem a Israel, para que quando saíssem da terra do Egito, eles estivessem se reunindo, ao menos uma vez por mês, uma vez por ano, ou uma vez por semana, ou como você achar melhor, para que se assentem, irmãos, para que a família se reúna, para que seja anunciado e falado todas as maravilhas do Senhor, para que se diga o porquê que o mar se abriu, porquê que o Jordão se abriu, como é que foi que o povo atravessou, como é que foi que Deus fez as coisas. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós temos que estar atento a tudo que nós fazemos, a maneira que nós estamos nos comportando. Porque o amor dele nos constrange, irmãos. Nos constrange. Nos constrange. Não adianta eu pregar um evangelho, falar um evangelho, dizendo a verdade para você com brincadeira. Porque se você, por exemplo, se você chama o teu filho, exorta ele, e em seguida você abre um sorriso, a tua verdade não valeu de nada. Teu filho não vai levar a sério a verdade que você falou para ele. Porque você falou a verdade, você o corrigiu e em seguida sorriu.
Então, meu pai está brincando. Você lembra do tempo do teu pai? Está de castigo. Não quero nem um pio, era o que o pai dizia antigamente, né? Não quero nem um pio da tua boca. Entendeu? Eu cansei em escola, mano, ficar de joelho em cima de milho. Na minha época, até eu cheguei a apanhar na mão também, palmatória de professora. Mas isso não me fez um qualquer também, não. Isso me fez homem também, me tornou homem. Me tornou homem. O teu filho te afronta, o teu filho te enfrenta e você baixa a cabeça. Não tem como, não dá para andar assim, irmãos. Não dá para ver assim. Os valores estão invertidos. Mas o Senhor, ele afirmou na palavra dele, ó, não retenha a vara. No caso aqui hoje, a palavra de Deus é a vara. A palavra de Deus é a exortação, a correção. Mas é para que você não se perca. Ela é a cerca que não te deixa ir para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme olhando para Ele. Essa é a verdade de Deus. E assim, meu irmão, guarde essa palavra. Se você lembrar dessa palavra com amor, o pastor Roberto pregou. Palavra maravilhosa. E se você lembrar dessa palavra com ódio do pastor, foi o pastor Roberto que pregou também. E a palavra está no teu coração. E eu vou continuar te amando. Vou continuar te desejando e te querendo, mesmo que você não me queira. Porque ninguém mais foi desprezado do que meu Jesus. E todo mundo quer Ele, só que ninguém admite. Mas bastou dar uma dor de dentro, todo mundo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Até o ímpio, né? Todo mundo quer Deus na hora da dor. Deus abençoe as vossas vidas. Guarde essas palavras no vosso coração.